De volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com o presidente da Federação das Indústrias do Acre, o empresário José Adriano Ribeiro. Falar da agenda positiva da federação, algumas iniciativas interessantes, por exemplo, a Caravana do Desenvolvimento, que leva aos municípios vários serviços, várias oportunidades para os jovens, principalmente. Daqui a pouco a gente fala disso. Fala também de uma pesquisa recente que coloca as instituições do Sistema S no Acre como as mais bem avaliadas do país. Isso não é pouca coisa não, hein, gente? Daqui a pouco a gente fala disso. Antes, deixa eu dar um recado aqui que você já sabe. É o recado da Copserge, nossos parceiros aqui. É uma cooperativa de serviços do Acre que é reconhecida por seu trabalho em defesa do cooperativismo. A Copserge é um grande exemplo de organização dos trabalhadores, com geração e distribuição de renda para todos os cooperados. São lindas histórias feitas por pessoas para pessoas que mudaram vidas. Nesses 17 anos, tivemos momentos de vitórias e de tribulações. Mas com união, força e trabalho, superamos cada um dos obstáculos. Assim é a Cooperserge, uma parceria que vem dando oportunidades a você que sonha em ter uma vida melhor. Resgatando valores familiares e a dignidade, cooperando e proporcionando oportunidades para o seu crescimento intelectual e social. Cooperserge, uma cooperativa genuinamente acreana, de valores étnicos, cultural e social. Juntos, seremos mais fortes sempre. Seja você também um cooperado Cooperserge. Cooperserge, feita por pessoas para pessoas. Bem, já de volta aqui conosco o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, o empresário José Adriano Ribeiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Rogério. Antes de entrar nos assuntos mais direcionados à federação, eu quero a sua opinião sobre as notícias recentes da economia, né? Números positivos no setor da indústria, no setor do comércio, e o que deixa a gente animado, né? Até na última entrevista que o senhor nos deu aqui, o cenário ainda era de avaliação, de transição, mas agora a impressão que dá é que o Brasil está voltando para os trilhos. A federação tem essa mesma impressão? Nós nunca fomos muito entusiastas de um movimento assim muito rápido de crescimento, mas nós sempre fomos otimistas, como você lembra, a gente sempre teve informações que indicavam que a gente já tinha ultrapassado por aquele pior momento. E realmente as informações que a gente tem econômicas vêm desde a inflação, que está sob controle, até agora abaixo da meta, né? E as recentes quedas sucessivas aí da taxa Selic, elas já apontam realmente para um otimismo maior da economia em termos de retomada do crescimento. E aí vem junto a autoestima do empresário e, se Deus quiser, acho que esse país já passou da hora de começar a dar a volta por cima e deixar para trás tudo que foi de ruim em termos de indicadores negativos da economia e a gente voltar a crescer novamente, porque nós somos uma grande jazida de todo tipo de mineral e todo tipo de divisa que a gente pode imaginar, sem contar a capacidade que o brasileiro tem de se reinventar. Daqui a pouco a gente volta a falar de economia, de desenvolvimento. Agora eu quero falar da agenda da federação e desses temas que eu coloquei antes de chamá-lo aqui. A Caravana do Desenvolvimento, uma iniciativa muito positiva que tem feito a diferença na vida de pessoas que às vezes não têm nenhuma oportunidade e vê nessa chance um crescimento pessoal, profissional. Como é que tem sido isso? Olha, é muito gratificante, né? É um projeto que vem das gestões anteriores, né? E que a gente deu uma nova roupagem, até porque quando a gente chega nos municípios com essas ações, a gente muitas vezes se enfrenta e consegue visualizar o que eles estão enxergando em termos de dificuldade na sua condução profissional, né? E aí nós passamos por um momento muito difícil, onde a falta de esperança em função daquilo que você escolheu como sua profissão, muitas vezes está saindo no mercado ou não está sendo potencializada naquele momento. Então a gente leva para eles lá uma informação que vai desde a inovação tecnológica até a possibilidade de você migrar de um segmento para outro através de uma capacitação bem feita por uma casa com um nome muito forte, como é o caso do Senai, do SESI, né? E a Federação das Indústrias tem essa obrigação de, nesses momentos, estar ali ao lado do trabalhador, seja ele da indústria, seja ele de qualquer outro setor,
mas sempre com a ótica de manter eles sempre otimistas com relação ao desenvolvimento. Sobre o cronograma dessa caravana, o último município eu acho que foi Chapuri. O último agora foi Chapuri, mas a gente faz sempre 2 municípios por ano, e nós iniciamos com o município de Epitaciolândia e Brasileia, que são co-irmãos ali, né? E em seguida agora a gente fechou o último dia 27 em Chapuri. Presidente, o senhor citou aí as instituições do Sistema S, tem o SESI, o SENAI e outras, e uma pesquisa recente coloca essas instituições no Acre como as mais bem avaliadas do país. Como é que foi isso e como é que é, na prática, ter esse conceito, mas, acima de tudo, mantê-lo, né? Você colocou muito bem. A gente fica naquela angústia, né? Não que as casas aqui no estado do Acre nunca tiveram performance tão boa. Elas sempre estiveram num nível muito bom em termos de avaliação a nível nacional. Mas a gente ficou muito grato pelo fato de que a gente tem toda uma situação atípica em relação à queda de receita nos últimos anos, em função exatamente da situação da economia, e o Estado, por sua vez, também atravessa dificuldades. Então tudo isso reflete, né, consideravelmente no desempenho da gente em termos de estrutura. Mas a gente tem um grupo muito forte, um grupo muito profissional, que a gente conseguiu motivá-los, e para nós, além de ser muito importante estar nessa condição de um dos melhores do país, à frente de federações como São Paulo, Rio de Janeiro, isso também nos traz uma responsabilidade muito grande, que é a manutenção e, de fato, a gente continuar brigando para sermos melhor do que nós estamos sendo hoje, porque a tendência é essa economia melhorar e a gente vai ter a obrigação de continuar prestando um excelente serviço. A pesquisa foi feita pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que é um instituto de maior credibilidade. E agora, quais foram os critérios? Quais os itens avaliados? Então, a CNI, ela periodicamente, né, exatamente em função de medir o reflexo de como a gente está dentro do conceito da sociedade, ela encomenda institutos como, nesse caso, o IBOP, né, que são institutos de credibilidade, e eles estabelecem o critério de aceitação. Vai desde a forma de você conhecer ou conhecer bem, né, até os serviços que a gente presta efetivamente, a entrega que a gente faz desse produto em termos de qualidade. Agora, presidente, voltando para o assunto lá do início da conversa, o desenvolvimento econômico. Daqui até o ano que vem, esse tema vai estar cada vez mais na pauta, porque o ano que vem tem eleições nacionais e não é só o Brasil que discute a economia, o Acre também. Quer dizer, nós estamos numa encruzilhada em termos de rumos econômicos. Como é que o senhor avalia esse momento? E a própria federação, que tem esse know-how, como que está se posicionando? Olha bem, Rogério, a economia, e todo economista, né, não é o meu caso, mas a gente também, de certa forma, consegue absorver um pouco desse conhecimento. Na economia, a gente tem picos de determinados segmentos, porque aqui a gente sempre foi colônia dos países de primeiro mundo. Então, a gente tem alguns segmentos que, independente do momento que ele atravessa, ele tem a sua sazonalidade. Olhando para o Brasil como um todo, a gente teve um problema muito sério com relação à crise política, que a gente sabe que ainda não foi completamente resolvida, mas aí ela contaminou num determinado momento toda a questão da economia, baseada exatamente na credibilidade que o país poderia passar. E eu acho que isso a gente já conseguiu resgatar, independente do problema político que ainda continua existindo, né, e a tendência é ele contaminar o ano de 2018 por força do processo eleitoral, mas o que a gente observa na indústria é que os empresários conseguiram se desconectar dessa confusão toda, dessa problemática na questão política, e começaram a repensar seus negócios baseado numa necessidade de não deixar a peteca cair. Então a gente olha para outros países que enfrentaram dificuldades semelhantes, né, não tão graves do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico. A Grécia, até bem pouco tempo, ela não saía dos telejornais, né? O México também passou por suas crises, enfim, mas todo mundo supera. Então, economicamente, a gente sabe que a economia é sempre uma fotografia que você tem que atualizar diariamente. E o empresário pensa dessa maneira. O estado do Acre em si tem aí uma garantia muito forte com o pagamento
do funcionalismo público que o governo do estado mantém, e isso reflete, dá um fôlego durante um terço de cada mês, de todo mês, né? E que ele também motiva outros setores da economia, na base do consumo. Agora, a nível de Brasil, os indicadores que a gente tem são muito positivos do aspecto do controle, mas nós temos uma questão grave e que tem que ser enfrentada principalmente por quem planeja ou pensa em governar esse país, que é a dívida pública, né? Então, nós empresários somos muito céticos sobre esses aspectos dos indicadores. É lógico que todo mundo quer continuar crescendo, mas nós temos que crescer de maneira segura para que a gente não tenha ciclicamente esses solavancos aí da economia e a gente virar uma economia instável, né? Eu quero fazer aqui um paralelo entre Estado e iniciativa privada. No Acre, nós ainda temos essa força que o senhor cita e que é muito bem-vinda para a economia, claro, a força do Estado, mas não se pode fazer um Estado se desenvolver apenas com base na economia do contra-cheque. É preciso a industrialização, o setor de serviços, enfim. E tem sempre essa análise do tamanho do Estado, o tamanho da iniciativa privada, a interferência do Estado, e as pessoas costumam discutir isso, mas primeiro com muita superficialidade e às vezes com um viés muito político, né? Muito de oportunismo até. Como é que a federação vê esse tema e essa relação entre os dois lados? Quando a gente tem um Estado que depende de recursos e de investimentos da União, a gente se imagina numa condição de maior fragilidade do que economias mais fortes, como estados independentes, como o Brasil, eu não diria Brasília, mas eu acho que São Paulo e Rio de Janeiro são economias, Minas Gerais, ali, Santa Catarina, eles têm um potencial industrial, a sua base industrial mais consolidada. Mas eles também têm problemas de gestão. Então eu acho que o estado do Acre, mesmo com essa dependência dos recursos federais e dos investimentos do governo federal, ele tem feito um dever de casa interessante. Muito embora isso é uma matéria que a gente não constrói raciocínio de um dia para o outro. São informações que a gente vem coletando, juntando, discutindo com alguns empresários e estudiosos do setor e dos segmentos, que o nosso estado ainda tem uma base industrial, Rogério, muito incipiente. Nós estamos agora pleiteando junto à nossa Confederação Nacional uma forma de nós identificarmos e localizarmos e medirmos, mensurarmos completamente o tamanho dessa nossa base industrial e aqueles segmentos e em que local eles se encontram. Isso é o princípio de tudo para que a gente possa discutir políticas públicas, um formato organizado de crescimento dessa base industrial visando os próximos 50 anos de forma mais contundente, com os próximos governos e com as lideranças constituídas, assim como com os demais setores da economia, né, que a gente tem conversado bastante com a Federação do Comércio, com associações comerciais, para que a gente consiga consolidar um projeto em que a gente visualize a independência que a gente tanto sonha. E, assim, o Estado brasileiro, como um todo, ele vive, né, independente de ser Rio de Janeiro, como é uma grande potência da economia do ponto de vista turístico, porque o turismo lá é dinheiro, é pagamento à vista, né? Mas ele vive também com o pires na mão, até muito mais, né, junto ao governo federal, com uma dependência hoje até maior do que o nosso estado. Então isso para a gente é um motivador para a gente acreditar que a gente tem problemas, que nós precisamos rever nossos conceitos de economia, mas que a gente tem uma possibilidade muito grande de acertar o alvo muito mais rápido do que essas grandes cidades. Eu tenho observado e eu vejo que a Federação das Indústrias é uma das instituições que tem essa preocupação de estudar o problema para encontrar a solução. Então, eu faço votos de que continue assim e que os empresários e as instituições possam realmente levar a sério essa proposta, porque quando você conhece a realidade fica mais fácil de intervir, né? Então, eu quero aqui fazer esse reconhecimento público, né? Que eu acho que esse é um bom caminho. Eu só, aproveitando aí a sua deixa, eu não poderia deixar de colocar exatamente isso. Nós iniciamos no início, esse ano, um monitoramento dessa infraestrutura. Porque se falar em desenvolvimento e ficar discutindo aquilo que depende exclusivamente de uma
um alinhamento com todos os governos, com todos os astros, é muito difícil. Mas nós já temos uma questão discutida, que é a nossa situação viária. Se nós não imaginarmos que o setor de transporte depende exclusivamente de estradas e que essas estradas dependem de controle, de consciência ambiental, de controle de peso, de sinalizações, de discutir exatamente como essa infraestrutura está sendo levada para os outros municípios, como os municípios interagem com essa infraestrutura que eles dizem que é ideal para eles. Eu vou citar um exemplo para você. A CIS Brasil, se conhece a CIS Brasil, ela foi pensada antes da estrada. Quando a estrada resolveu passar por lá, deixou a CIS Brasil numa parte baixa. Hoje, o desenvolvimento de CIS Brasil, que poderia ter sido alavancado de uma maneira muito mais forte em função da utilização desse corredor, ele está sofrendo com essa questão logística lá. É mais ou menos o que acontece em Rio Branco. Quem vem pela BR-364 e vai para os países andinos, se não tiver um apelo muito forte, não entra na cidade. Exatamente. Só que a CIS Brasil é mais forte, porque a CIS Brasil é o limite, lá é a fronteira. Então lá deveria ter sido pensado desde o sinal da internet, que era a primeira coisa, porque sem comunicação não se faz mais nada nesse país. Você imagina que você vai chegar lá para fazer uma transação comercial com um país andino, ou até mesmo necessita fazer algum contato com a família, você está isolado. A CIS Brasil hoje não tem uma infraestrutura lá que possa fazer jus a um hotel em melhores condições para você chegando lá tendo condições de abrigar melhor e receber melhor o turista. Essas questões... São, às vezes, problemas pequenos, exatamente, mas que o prejuízo é enorme. Reflete muito. E aí a gente tem ido nessa conversa com os municípios e procurando organizá-los para olharem para o município dele, não somente durante os 4 anos de gestão. A gente sabe que eles estão enfrentando problemas do ponto de vista da manutenção das suas despesas, né, e da sua sobrevivência. Mas é necessário que eles se planejem para que eles deem condições para que a sociedade em si, e quando eles saem do cargo, eles voltam para ser cidadão, eles consigam visualizar que o legado que eles deixaram, além de fazer uma boa gestão temporariamente ali durante o mandato, eles também deixaram um legado de informações muito estratégicas do ponto de vista do desenvolvimento. Esse é o trabalho que a gente está buscando. Presidente, o tema é vasto, mas o nosso tempo é curto. Isso aqui dava um programa inteiro. Eu quero agradecer a sua vinda e conte sempre com a gente para divulgar as notícias boas. Eu queria agradecer, só queria frisar mais uma coisa, que o SESI, o SENAI, a Federação e o IEL, apesar da pesquisa, a gente continua lá de portas abertas, tanto para a imprensa, a gente tem feito um trabalho interessante com a ajuda de vocês, e também para toda a sociedade, buscar nossas informações, buscar aquilo que pertence ao acreano lá. A gente está sempre de portas abertas e mais uma vez agradecer aqui ao seu público aqui e à TV Gazeta. Muito bem. Presidente da Federação das Indústrias, empresário José Adriano Ribeiro, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Continua com a gente. Até já.